Bom dia a todos, um dia de muita paz para todos os corações. Hoje é um dia especial para nós, porque nós celebramos a fundação da Escola Jesus Cristo, né, na cidade de nosso lar. Isso é uma alegria muito grande para todos nós. Vocês me perdoem, estou montando as coisas aqui que houve um pequeno imprevisto. Umas mudançazinhas aqui. Senhor, é complicado isso aqui. Eu vou ter que prender o celular numa ainda tem que botar uma coisinha aqui no celular para ele não descarregar. Deixa eu só. Então vamos, gente. Nossa aula de hoje do livro Religião dos Espíritos é o homem inteligente, relativa, só mais um segundinho. Relativa ao Livro dos Espíritos, questão 592, 592, vamos mudar ali no quadro. E deixa eu ver se ficou certinho. 592 e o capítulo O Homem Inteligente. O homem inteligente do Religião dos Espíritos. Então vamos ler 592.
Se pelo que toca à inteligência comparamos o homem e os animais, parece difícil estabelecer uma linha de demarcação entre aquele e estes, porquanto alguns animais mostram, sob esse aspecto, notória superioridade sobre certos homens. Pode essa linha de demarcação ser estabelecida de modo preciso? Vocês verem que a qualidade das questões que Allan Kardec formulava era de altíssima complexidade, era de uma fineza de conteúdo muito grande, de modo que ele conseguia esmiuçar, né? Muitas questões. E aí vamos ver a resposta dos espíritos. A esse respeito, é completo o desacordo entre os vossos filósofos. Querem uns que o homem seja um animal e outros que o animal seja um homem. Estão todos em erro. O homem é um ser à parte, que desce muito baixo algumas vezes e que pode também elevar-se muito alto. Pelo físico é como os animais, e menos bem dotado do que muitos destes. A natureza lhes deu tudo que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência, para satisfação de suas necessidades e para sua conservação. Seu corpo se destrói como o dos animais, é certo, mas ao seu espírito está assinado um destino que só ele pode compreender, porque só ele é inteiramente livre. Pobres homens, que vos rebaixais mais do que os brutos, não sabeis distinguir-vos deles? Reconhecei o homem pela faculdade de pensar em Deus. Realmente esse assunto é um assunto que tange a psicologia, a antropologia, a sociologia, a filosofia, a psicologia e é muito extenso, muito complexo e exige de nós assim uma série de conceituações que muitas vezes vão além da nossa capacidade intelectual de entender. Mas nós vamos ver uma coisa aqui que eu vou achar antes de ler o capítulo de Emmanuel. Parágrafo 9, organon. Olha, vou ler para vocês. Eu vou achar que é o parágrafo 9 da obra de Hahnemann chamada Organon da Arte de Curar.
li errado. Não, li errado de novo. Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Aqui ele fala como o homem é o mais desamparado de todos os seres da natureza. Ó, achei. Olha, diz assim: o homem, considerado como animal, foi criado mais desamparado do que todos os outros animais. Ele não tem armas congênitas para sua defesa, como o touro, e nenhuma velocidade para Então ele diz assim que o homem não tem os elementos naturais que outros animais têm. Aí ele descreve, não estou achando o capítulo inteiro aqui, mas é muito interessante. Mas é muito interessante. Nós vamos, eu tenho sim uma ideia de ainda fazer um curso de homeopatia para leigos, né? Chamado curso livre. Eu já fiz uma vez aqui presencial, mas estou pensando em fazer um agora nesse modelo de formato remoto. Mas vamos ver o capítulo O Homem Inteligente, do livro Religião dos Espíritos, Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Em verdade, o homem inteligente não é apenas aquele que calcula, mas o que transfunde o próprio raciocínio em emoção para compreender a vida e sublimá-la. Isso é muito interessante, porque a inteligência só do ponto de vista lógico-matemático, ela não dá ao ser humano características emocionais distintas de outras criaturas, de modo que ele possa, por exemplo, fazer um balanço das suas emoções e tomar decisões sábias, serenas, sem ser impulsivas, o que o levaria a ser, muitas vezes, escravo das suas emoções, dos seus instintos, como os animais, que os animais em geral, eles têm pouca capacidade de previsibilidade e de desobediência aos seus instintos. A maioria deles não tem como desobedecer ao instinto, o instinto de sobrevivência, o instinto de sobrevivência da espécie. Eles então ficam aprisionados a isso e têm que agir dentro desses parâmetros. O ser humano, ele pode fugir a essa estrutura dominadora do instinto e ele agir por um nível racional mais elevado, né? Que por sua vez, como diz aqui, não é um instinto racional apenas lógico-matemático, é um instinto que sopesa outras questões emocionais, né? Como a própria ciência já descobriu isso,
né? Tem o livro do David Solomon, A Inteligência Emocional, e outros que surgiram depois, até de outros autores também, que mostram que como essa capacidade de observação e de um raciocínio, de uma avaliação complexa, que não entra apenas a razão, mas entra o sentimento, em estruturas muito sofisticadas do cérebro, do chamado sistema límbico e do lobo pré-frontal, né, faz com que a pessoa tome decisões baseadas não só na instintividade, não só no automatismo, mas pensadas e sentidas, né? O que é mais importante até do que pensadas. Então, transfunde o próprio raciocínio em emoção para compreender a vida e sublimá-la. E alguém sabe o que é sublimar a vida? Compreender a vida, então nós temos o entendimento da vida, e sublimar. O que é sublimar a vida? Nós já falamos de outras vezes aqui, não custa repetir. Sublimação é a habilidade do ser humano de ultrapassar uma etapa do seu desenvolvimento psicológico e espiritual, que seria dentro da etapa, que seria assim, uma etapa necessária. Ele dá um salto quântico sobre uma etapa e ele passa por uma etapa subsequente, sem passar pela etapa anterior. O exemplo disso é a sublimação do gelo, que na transformação do gelo em vapor, altas temperaturas e pressão, ele se transforma em vapor sem passar pelo líquido. Aí Freud, grande cientista e pensador da alma, embora ele mesmo fosse agnóstico, ele diz que a sublimação também acontece no aspecto psicológico, né? Ele, por exemplo, dizia que nem todas as pessoas que reprimem seu instinto sexual se tornam recalcadas e, consequentemente, neuróticas. Ele diz que alguns sublimam e se tornam pessoas assim, vamos dizer, ele não disse essas palavras, mas digamos assim, seriam como se fossem pessoas santificadas, né? Existem muitas teorias, né, que mostram como esse fenômeno de sublimação acontece, né? Hoje existem muitas teorias biológicas e psicológicas sobre isso. Podendo senhorear as riquezas do mundo, abstém-se do excesso para viver com simplicidade, sem desrespeitar as necessidades alheias. Isso é tão interessante, porque Moisés, no livro Êxodo, antes de iniciar o Levítico, ele propôs formas de sobrevivência daquela sociedade no deserto, que havia de ter limites para tudo, que as pessoas não poderiam ter mais do que necessitam, né? E ninguém poderia faltar o necessário. Então é muito interessante a formulação das leis para os judeus, para a terra prometida, que teria que ser uma terra de fartura e sobretudo de justiça e equanimidade, né? Que é também uma palavra muito interessante, porque equanimidade não é igualdade, né? Equanimidade é uma justiça adaptada às necessidades individuais. Guardando o conhecimento superior, não se encastela no orgulho, mas aproxima-se do ignorante para auxiliá-lo a instruir-se, né? Anteontem, né, foi dia do professor, dia de Santa Teresa d'Ávila. Hoje é dia 17 de outubro, dia de Santa Margarida Maria Alacoque, que inspirou Nina Arueira a fundar nessa data a Escola Jesus Cristo na colônia espiritual Nosso Lar, no Ministério do Auxílio.
essa situação todo nos leva a entender o seguinte: nós temos uma vida complexa, nos relacionamos de mil maneiras, interiormente e exteriormente. Ao professor é ensejada uma oportunidade de captar conhecimento, instrução e transmitir de uma forma muito, vamos dizer assim, acolhedora, amável. Todos nós temos lembrança de professores que são lembranças que nos agradam muito o coração. Quem não tem lembrança de uma professora da escola primária, dos primeiros anos de estudo? Quem não tem lembrança de uma professora do ensino fundamental, do meu antigo ginásio, no Liceu de Unidade de Campos? Como eu guardo lembrança de tantos professores que eu tive, inclusive minha mãe e meu pai. Minha mãe no primeiro ano ginasial, meu pai no terceiro ano ginasial. Mais tarde eu fui aluno do meu pai de novo no primeiro ano do segundo grau, que chamava o primeiro ano científico. Eu fui aluno 2 vezes do meu pai no Liceu de Humanidade de Campos. Isso é uma dádiva que nós temos na vida, né? De lembrar desses professores, porque eles transformam nossa vida. Eles nos recebem, eles nos acolhem, e essa oportunidade de trazer de outras dimensões um conhecimento e transmitir, né? Como um espelho que reflete a luz do sol para outra pessoa. Os professores têm essa característica. Eles são refletores da luz. A luz é Deus. A luz é Deus, né? Eles são refletores da luz. Eles refletem a luz, né? Como diz o Evangelho de João sobre João Batista. Ele não era luz. Ele veio para dar testemunho da luz. Dar testemunho da luz é refletir a luz. João Batista, ele se tornou um arquétipo, ele se tornou um símbolo para nós, né? Ele é o símbolo do homem que mais se aproximou da perfeição, né? Guardando o conhecimento superior, não se encastela no orgulho, mas aproxima do ignorante para auxiliá-lo a instruir-se, dispondo de meios para fazer com que o próximo se lhe escravize ao interesse e trabalhe espontaneamente pelo prazer de servir. Isso é muito interessante, porque quem está controlando assim conhecimento, ele pode realmente se encastelar naquela superioridade e exigir súditos. As pessoas ficam dependentes dele. É muito raro a pessoa assim digamos assim, uma capacidade cognitiva superior, dar liberdade aos seus. Quem consegue isso está conseguindo o verdadeiro grau de mestre. A diferença de mestre e professor é que o mestre é um grau do magistério, quando o professor não só transmite conhecimentos, mas transmite também vida, transmite também, vamos dizer assim, sentimento, elementos psicológicos que nos fazem crescer, né? Geralmente os professores dos quais nós não nos esquecemos
aqueles professores que ficam marcados na nossa memória, né? Esses professores, eles tiveram uma aproximação do grau de mestre. É claro que, se nós considerarmos mestre é Jesus, ele é o mestre, mas na nossa natureza, na nossa, vamos dizer assim, pequenez humana, nós sabemos que alguns se aproximam dessa condição, né? Eles se tornam imitadores de Cristo e eles podem, vamos dizer assim, transmitir alguma coisa além de um conhecimento objetivo, né? Nós sabemos que tudo objetivo é relativo ao objeto em si. Então, se eu vou descrever essa máscara, vou fazer uma descrição objetiva dela. Mas se eu vou falar de uma emoção, eu vou falar de uma coisa que eu senti. Então, o que eu senti é relativo ao sujeito. Então, é subjetivo, né? O conhecimento é muito difícil que um professor transmita um conhecimento objetivamente sem colocar-se no contexto da matéria ensinada, né? Muito difícil. O professor transmite alguma coisa da sua vida. Toda a história do ensino no mundo, ela é baseada na história de grandes mestres que transmitiram o seu saber e transmitiram também uma ética de vida, uma ideologia superior, e muitos deles foram perseguidos por isso. Muitos professores foram perseguidos por isso. Até hoje, muitas pessoas acham que alguns professores têm que ser banidos porque eles transmitem percepções ideológicas suas. Ora, isso aí é uma ignorância. Não tem como uma escola, um professor ser um robô, transmitir conhecimentos objetivamente. Mas eu estou falando que o professor transmite um conteúdo que perpassa por si. Na hora que o conteúdo perpassa pela sua vida, pela sua forma, pela sua visão de mundo, ele está refletindo algo subjetivo. Em qualquer campo do conhecimento, até os campos que parecem mais rígidos. Vamos dizer, a matemática ela é um campo do conhecimento que abrange a abstração. E quando um professor explica para os alunos o que são números complexos, quando entra na área da álgebra, da geometria descritiva, da qual eu lembro de professores maravilhosos que eu tive, entre elas a minha mãe, Hilda, e uma professora também aqui da Escola de Jesus Cristo, Gilda Duncan Tavares. Como que dar a sua contribuição pessoal ao conhecimento daquele mundo, daquele universo de outras dimensões, como que isso é pessoal, como que isso é subjetivo, tanto que uns dizem, eu aprendo com fulano e não aprendo com cicrano. Por quê? Porque a pessoa está ali, ela não, é isso, né? E a rigidez do ensino objetivo é tão assim pobre que tem pessoas que não sabem repetir, não sabem ensinar de outra maneira.
se elas vão repetir o ensino, elas vão repetir da mesma maneira e o aluno vai continuar sem entender, porque ele não alcançou aquela forma tão rígida de ensinamento. Papai, meu professor também, ele tinha uma maneira muito interessante que ele falava com os alunos assim: eu vou explicar 400 vezes. Se vocês não entenderem, eu explico mais 400. Mas se vocês continuarem sem entender, eu explico de novo mais 400, cada uma de uma forma diferente. Então ele estava se propondo a ensinar 1.200 vezes, de 1.200 formas diferentes, até atingir aquela individualidade do discípulo, até atingir o âmago de cada um. Então é de coração para coração, de sujeito para sujeito, subjetivismo puro. Então a característica que Emmanuel está falando do ser humano inteligente é esse que consegue transmitir com o coração. Ele consegue passar o seu sentimento para o sentimento da pessoa. E quando passa de sentimento para sentimento, eu vou fazer um desenhozinho aqui no quadro para vocês verem como que isso é interessante. Eu acho que aqui não está bom, né? Não está bom também. Não está bom também. Vamos ver o vermelho. Esse vermelho fica melhor. Olha. Um boneco. Né? Esse boneco aqui é o professor. E esse boneco aqui é o aluno. Tá bom? Quando ele transmite o conhecimento daqui para cá, do cérebro para o cérebro, pode ser, vamos dizer que a característica aqui seja 3 tracinhos e aqui um tracinho. Então ele não capta o conhecimento todo. Mas se ele consegue fazer isso, que pena, queria outra cor. Deixa eu ver se o preto vai. Vamos ver o preto. Se ele consegue fazer isso, está vendo as ondas? Estão vendo as ondas? Essa que vem nessa direção e essa que vai nessa direção, elas entram em ressonância de coração para coração. Aí do coração dele parte para o cérebro. Entendeu? O conhecimento emocional partiu do coração aqui para o coração do aluno e do coração do aluno para o cérebro do aluno. Então, já está dentro. Já está dentro. Ali não tem como ele não aprender mais. Aquilo ali ele assimilou para a vida. Por quê? Porque foi
um conhecimento baseado no sentimento. Foi a parte subjetiva do professor que penetrou no sujeito, na parte subjetiva do aluno. Então vamos ver aqui, continuar. Dispondo de meios para fazer e entesourando virtudes inatacáveis, o professor, entesourando virtudes inatacáveis, é o coração dele, não se furta a convivência com as vítimas do mal, agindo sem escarnecimento para libertá-las do vício. Quais são as vítimas do mal? Por exemplo, o professor que está ajudando alunos que estão envolvidos com questões graves de personalidade, questões graves de atitudes compulsivas, de transtornos emocionais. E hoje nós temos esse universo. Eu atendo muitas pessoas que estão trabalhando com população de alunos, um público massacrado por um ambiente perverso, de pobreza, de fome, de criminalidade, de abuso de substâncias. E alguns assumem aquilo e curtem aquilo e gostam de ir lá para transmitir assim de coração para coração para aquelas pessoas, para ver se consegue algum contingente que possa captar, fazer a sintonia, fazer essa ressonância que está aí, do coração para o coração. Então age sem escárnio e condenação, né? Porque nem professor, nem médico, nem enfermeiro, nem psicólogo, quem trabalha direto na relação humana, na relação, na inter-relação humana, não pode julgar. Não pode julgar. Um professor não pode, mas você fez isso? Nossa, mas você que é filho de fulano, você teve essa capacidade de fazer isso? Como que foi? Então o professor não pode questionar o aluno dessa forma, como um médico não pode. Que absurdo você cometer esse ato, isso não condiz com a sua educação, com tudo que você aprendeu na sua casa, como seu pai deve estar sofrendo, como sua mãe deve estar sofrendo. Então isso não é forma de ajudar ninguém. O homem inteligente, segundo o padrão de Jesus. Então agora, vamos ver qual é o padrão de Jesus, tá? É aquele que, sendo grande, sabe apequenar-se para ajudar aos que caminham em subnível. Ele desce. O grande não é o que está em cima, é o que desce, é o que sabe trocar-se, né? Se misturar, né? Para ajudar os que caminham em subnível, né? No nível abaixo, consagrando-se ao bem dos outros, para que outros lhe partilhem a ascensão para Deus. Isso é muito interessante, porque tem pessoas assim que veem alguns mestres como pessoas assim inalcançáveis, e os verdadeiros, eles não querem nem devem ser assim. Eles querem ser pessoas que dividem o conhecimento, que dialogam com, né?
E isso vem, olha só que interessante, anteontem foi o dia do professor, dia de Santa Teresa de Ávila. Teresa de Almada e Cepeda. Ela foi professora. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui de Teresa d'Ávila. Achei. Vou falar depois. Eu quero. Salvar isso aqui, porque às vezes a gente esquece, a gente tem que deixar as coisas salvas. Hoje em dia a gente não pode perder nada, não. A tecnologia tem que ser usada para o bem. Ó. Morro, vivo sem viver em mim. Vivo sem viver em mim. Por que ela dizia isso? Porque ela se dedicava tanto na sua tarefa de ensinar que ela não estava mais nela. Ela viveu o mesmo que Paulo viveu. Já não sou eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. E ela diz assim: vivo sem viver em mim, e tão alta vida espero, que morro por não morrer. Vivo já fora de mim, depois que morro de amor, porque vivo no Senhor, que me quis só para si. Meu coração lhe ofereci, pondo nele este dizer, que morro por não morrer. Esta divina prisão do amor em que haja vivo, tornou o Deus meu cativo e livre meu coração, e causa em mim tal paixão, Deus meu prisioneiro ver, que morro por não morrer. Ai, que longa é esta vida, que duros estes desterros, esta prisão, estes ferros em que a alma está metida. Só esperar a saída causa em mim tanto sofrer, que morro por não morrer. Ai, que vida tão amarga, sem se gozar o Senhor, porque se é doce o amor, não é a esperança larga. Tire-me, Deus, esta carga pesada a não mais poder, que morro por não morrer. Somente com a confiança vivo de que hei de morrer, porque morrendo viver me assegura minha esperança. Ó morte que a vida alcança, não tardes em me aparecer, que morro por não morrer. Olhe que o amor é forte,
Vida, não sejas molesta, para ganhar-te só te resta perder-te sem que me importe. Venha já a doce morte, venha já ela a correr, que morro por não morrer. A vida no alto cativa, que é a bela e verdadeira, até que esta não nos queira, não se goza estando viva. Não me sejas morte esquiva, só pela morte hei de viver, que morro por não morrer. Como vida presenteá-lo, o meu Deus que vive em mim, se não perdendo-te a ti, para melhor poder gozá-lo. Quero morrendo alcançá-lo, pois só dele é meu colher, que morro por não morrer. Vamos salvar isso aqui também. É tudo muito lindo. Eu estou copiando para poder colocar aqui na nossa aula. Vamos ver. Na aula que é ao vivo, eu mesmo vou comentar minha aula. Coloquei. Aqui eu vou ler também alguns comentários que fizeram aqui. Minha irmã Margarida disse assim: transfundir o próprio raciocínio e emoção para compreender a vida e sublimá-la. Aí ela está falando também sobre outras situações, como vegetarianismo, né? Carlos Jesse também falando, Alcione, Abigail, minha mãe Hilda. É muito importante sabermos dessa transmissão vibratória que vai de coração para coração. Me lembra a sequência: sentir, pensar, querer, agir, né? Aí depois, quem quiser ler isso aqui. E eu vou encerrar lendo uma parte desse poema. Não vou ler todo, não. Vou ler uma parte desse poema em espanhol, para homenagear a Dona Alcídia. Aí eu peço a alguém depois que puder falar a minha gravação. Teve uma vez na nossa aula presencial que eu falei essa poesia de Santa Teresa em espanhol, e ela ficou apaixonada, porque ela é espanhola, né? Ela tem nacionalidade espanhola e ela fala um espanhol muito perfeito. Aí ela fez opção de correções no meu espanhol, disse de que lugar que parecia o meu espanhol. Muito interessante. A Dona Alcídia é uma pessoa formidável. Muero porque no muero. Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Vivo ya fuera de mí, después que muero de amor, porque vivo en el Señor, que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puso en mí este letrero, que muero porque no muero. Esta divina unión y el amor con que yo vivo, hacia mi Dios mi cautivo y libre mi corazón, y causa en mí tal pasión, a ver a mi Dios prisionero, que muero porque no muero. Ay, que larga es esta vida, que duros estes destierros, este cárcel y estos hierros en que está el alma metida. Solo esperar la salida me causa un dolor tan fiero, que muero porque no muero. Acaba já de dejar-me, vida, no me seas molesta, porque muriendo, que resta, sino vivir e gozar-me.
no me dejes de consolar-me, muerte que ansí te requiero, que muero porque no muero. Então, um trecho só da poesia, num castelhano muito fraquinho, num castelhano muito pobre, de alguém que é apaixonado pela língua espanhola, assim como meu pai também era apaixonado pelo espanhol, assim como Chico Xavier era apaixonado pelo espanhol. E nós queremos então deixar esta pequena homenagem para nossa querida irmã Dona Alcídia Pérez Pia, regente do nosso coral Virgílio de Paula. Vamos fazer a nossa oração final então. Senhor Jesus, te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos na Sala Clóvis Tavares, virtualmente, esperando, Senhor, que em breve a Tua bondade e a Tua compaixão nos permita reunir novamente, na forma presencial, como estávamos habituados desde a nossa reintegração na carne neste planeta de desterro e sofrimento. Permite, Senhor, que possamos aprender a buscar essa inteligência, esse intelecto, esta cognição mais avançada, que é de coração para coração, ressoando emoções, ressoando sentimentos, para que possamos buscar o que de mais profundo possa existir na nossa alma, Senhor. Que a Tua paz esteja conosco e que busquemos, dentro da possibilidade, cada vez mais amar-te, respeitar-te, seguir-te e honrar-te entre os seres humanos e entre os amigos espirituais que nos protegem e nos abençoam, e por quem nós pedimos manter, Senhor, essa proteção agora e sempre. Assim seja. Daqui a pouco, às 10 horas, nós vamos assistir a palestra do querido Pedro, que vai falar sobre, entre outras coisas, sobre a fundação da Escola de Jesus Cristo no plano espiritual. Um domingo de paz para todos.